Bom dia, meu nome é Eduardo Mendes, sou fotógrafo profissional especializado em paisagens naturais. Trabalho para uma revista de viagens há quase 12 anos e essa profissão me levou aos lugares mais remotos e belos do mundo. Mas há uma experiência que mudou completamente minha percepção da realidade. Algo que aconteceu há 3 meses e que ainda me faz questionar minha própria sanidade. Fui designado para fotografar uma série sobre lagos isolados da Serra da Mantiqueira. A pauta exigia imagens ao amanhecer, quando a névoa ainda paira sobre as águas. No 3º dia de trabalho, dirigi até um lago particularmente remoto, onde precisei caminhar por quase 1 hora em uma trilha estreita antes do nascer do sol. Cheguei ao local quando o céu começava a clarear. O lago era um espelho perfeito, cercado por uma densa vegetação. A névoa dançava sobre a superfície da água como dedos fantasmagóricos. Montei meu equipamento na margem rochosa e comecei a trabalhar. Foi quando notei algo estranho no visor da câmera. A princípio, pensei ser apenas um efeito da luz nas partículas de água suspensas no ar. Mas à medida que a luminosidade aumentava, percebi formas humanoides movendo-se dentro da névoa. Na câmera, eram silhuetas definidas. A olho nu, apenas ondulações na neblina. Convenci-me de que era algum fenômeno óptico natural ou um defeito no sensor digital. Continuei fotografando, tentando captar aquelas formas curiosas de diferentes ângulos. As imagens no display da câmera mostravam agora figuras cada vez mais nítidas, pessoas dentro da névoa, observando-me. Minha curiosidade superou o medo inicial. Afastei-me alguns metros da margem para trocar a lente. Quando voltei a olhar para o visor, notei que as figuras haviam se aproximado da margem. Uma delas parecia fixar seu olhar diretamente na câmera. Meu coração disparou quando percebi. Ela tinha meu rosto. Abaixei a câmera bruscamente e olhei para o lago. Nada além da névoa. Voltei a fotografar trêmulo. E lá estava novamente. Eu mesmo, ou algo com minha aparência, emergindo da névoa, agora acompanhado por outras 5 figuras idênticas. Foi quando ouvi o primeiro som. Um leve chapinhar na água. Algo se movia em minha direção, mas permanecia invisível a olho. No visor da câmera, via claramente meus clones avançando lentamente, arrastando-se pela água rasa da margem. O pânico tomou conta de mim. Larguei o tripé e recuei, mas algo me impedia de fugir completamente. Uma curiosidade mórbida me compeliu a continuar olhando através da câmera. As figuras chegaram à margem. No visor digital, vi meus 6 reflexos, todos com expressões vazias e olhos negros como poços, arrastando-se para fora da água. A olho nu, apenas a névoa avançando pela margem pedregosa. A disparidade entre o que meus olhos viam e o que a câmera registrava era aterrorizante. Decidi então filmar o fenômeno. Com dedos trêmulos, ativei o modo de vídeo e gravei enquanto recuava. No display, as criaturas se moviam com uma fluidez antinatural, como marionetes manipuladas por fios invisíveis. Seus braços e pernas dobravam-se em ângulos impossíveis. E todas tinham meu rosto. Não uma imitação, mas meu rosto exato, exceto pelos olhos completamente escuros. Um galho quebrou sob meus pés. Quando olhei para baixo por 1 segundo e voltei a encarar o lago, a névoa havia avançado drasticamente, cobrindo toda a margem onde eu estivera minutos antes. No visor da câmera, minhas cópias agora corriam em minha direção. O terror me fez abandonar todo o equipamento e fugir pela trilha. Corri como nunca, tropeçando em raízes e pedras, sentindo a névoa fria tocar minha nuca. Cheguei ao carro ofegante e dirigi de volta à pousada em um estado de choque absoluto. Quando finalmente recuperei a coragem para voltar ao lago, horas depois, e acompanhado por um guia local, meu equipamento havia desaparecido. A névoa dissipara-se completamente
e o lago estava sereno, como se nada tivesse acontecido. Demorei 3 dias para checar meu celular, onde havia salvado automaticamente algumas das fotos tiradas naquela manhã. O que vi me gelou a alma. Todas as imagens mostravam apenas o lago envolto em névoa, exceto pela última foto. Nela, ao fundo, mal se percebia uma figura distorcida com meu rosto, observando a câmera do meio do lago. Desde então, não consigo mais fotografar. Cada superfície reflexiva me causa um terror profundo. Espelhos, janelas, telas de computador. Em todas elas, nos cantos da minha visão periférica, ocasionalmente vejo aquelas versões de mim mesmo, observando, aguardando. E quando a névoa se forma nas manhãs frias, não saio de casa. Sei que eles estão lá fora procurando por mim, meus outros eus, nascidos da névoa e do reflexo, querendo algo que não compreendo. Mas o pior não é o medo constante, é a dúvida que me corrói. E se eu não for o original? E se eu for apenas mais um reflexo que conseguiu escapar do lago, condenado a viver uma vida emprestada, enquanto o verdadeiro Eduardo permanece preso na névoa, tentando desesperadamente retornar à realidade que lhe foi roubada? Meu nome é Laura, tenho 34 anos. E sou nutricionista em uma cidadezinha encravada entre montanhas no sul do Brasil. Sempre fui apaixonada por caminhadas. O ar puro, o som dos pássaros e a solidão das trilhas me davam paz. Costumava caminhar todos os fins de semana, explorando os caminhos menos conhecidos ao redor da cidade. Mas há 6 meses, em uma trilha no Vale do Silêncio, vivi algo que mudou tudo. Não conto essa história para assustar, mas para alertar. O que aconteceu comigo não é só uma história de terror. É um aviso. Se você já sentiu um vazio que não explica, um frio que não vem do vento, talvez você entenda o que quero dizer. Era um sábado de outubro. O céu estava cinzento, mas sem ameaça de chuva. Decidi caminhar pelo Vale do Silêncio, uma trilha antiga que poucos usavam. Diziam que o nome vinha da ausência de sons, nem pássaros, nem vento, nada. Eu achava isso intrigante, não assustador. Munida de uma garrafa d'água, meu celular e um casaco leve, comecei a trilha por volta das 7 da manhã. O silêncio era realmente diferente, como se o mundo estivesse prendendo a respiração. Mas eu gostava disso. Era como meditar em movimento. Depois de 1 hora, cheguei a uma parte da trilha que descia para um pequeno desfiladeiro. Árvores altas e retorcidas formavam um corredor natural, e o chão estava coberto de folhas secas que estalavam sob meus pés. Foi ali que notei algo estranho. Meus passos ecoavam, mas o eco não parecia vir de trás ou das laterais. Ele vinha de baixo, como se o chão estivesse vazio. Parei, confusa, e bati o pé com força. O som reverberou, longo e oco, como se eu estivesse pisando em uma caverna. Curiosa, agachei-me e examinei o solo. Não havia nada além de terra e folhas. Sacudi a cabeça, pensando que era só uma formação rochosa estranha, e continuei. Mas o eco não parava. A cada passo, ele ficava mais alto, mais nítido, e então percebi algo pior. O eco não era só dos meus passos. Havia outros sons misturados, como arranhões, sussurros abafados e algo que parecia um choro distante. Meu coração acelerou, mas eu me convenci de que era minha imaginação. Afinal, estava sozinha, não é? Continuei, mas o ar ficou mais pesado e o frio aumentou mesmo com o sol já alto. Cheguei a uma clareira onde a trilha se dividia em 3 caminhos. No centro havia uma pedra grande, quase um monolito, coberta de musgo e marcas que pareciam arranhões profundos. Enquanto decidia qual caminho tomar, ouvi um som que fez meu sangue gelar. Meu próprio nome, sussurrado com clareza, vindo do chão. Laura! Era uma voz rouca, arrastada, como se tivesse sido engolida pela terra e cuspida de volta. Virei-me procurando alguém, mas a clareira estava vazia.
O sussurro veio novamente, agora acompanhado de um tremor no solo, como se algo estivesse se movendo embaixo de mim. Corri para o caminho da esquerda, o mais largo, desesperada para sair dali. Mas quanto mais eu corria, mais os sons aumentavam. Eram vozes agora, dezenas delas, falando ao mesmo tempo, algumas gritando, outras rindo, todas chamando meu nome. O chão vibrava tanto que eu tropecei caindo de joelhos. Foi quando vi as pegadas. No chão à minha frente havia marcas frescas, como se alguém tivesse caminhado ali segundos antes. Mas não eram pegadas humanas. Eram longas, com garras curvas, e pareciam afundar na terra, como se algo pesado as tivesse feito. O pior? Elas seguiam na mesma direção que eu, como se estivessem me guiando. Levantei-me tremendo e olhei ao redor. Nada. Só o silêncio, agora ainda mais opressivo. Decidi voltar, mas a trilha parecia diferente. As árvores estavam mais próximas, os galhos mais baixos, como se o caminho estivesse se fechando. E então vi algo que me fez parar. À minha frente, no meio da trilha, havia uma figura. Era humanoide, mas errado. Tinha pernas longas e finas, braços que arrastavam no chão e a cabeça. A cabeça não tinha rosto, apenas uma cavidade escura que parecia sugar a luz ao redor. Ele não se movia, apenas ficava ali, bloqueando o caminho. Gritei e corri para o lado, enfiando-me entre as árvores. Os galhos rasgavam minha pele, mas eu não parava. As vozes agora estavam dentro da minha cabeça, falando coisas que eu não entendia, em uma língua que parecia antiga e cheia de ódio. O chão tremia mais forte, e eu podia sentir algo me seguindo, não com passos, mas com um deslizar, como se rastejasse pela terra. Cheguei a um riacho, algo que não estava no mapa da trilha. A água era negra, espessa, e borbulhava como se estivesse viva. Do outro lado, vi a figura novamente, agora mais perto. A cavidade em sua cabeça pulsava, e eu juro que vi algo se mover lá dentro, como olhos brilhando. Joguei uma pedra na água, desesperada por uma reação, e o riacho gritou. Um som agudo, como 1000 vozes em pânico, ecoou pelo vale. A figura inclinou a cabeça, e então começou a atravessar o riacho, a água se separando ao seu redor. Não. Sei como encontrei forças, mas corri novamente, subindo uma encosta íngreme. Meus pulmões ardiam, meu corpo estava coberto de arranhões, mas eu sabia que parar era morrer. Finalmente vi a entrada da trilha, a poucos metros. Mas quando cheguei lá, a figura estava na minha frente parada, como se tivesse me esperado o tempo todo. A cavidade em sua cabeça se abriu mais, e dela saiu um som, não uma voz, mas uma frequência tão baixa que fez meus ossos doerem. Minha visão escureceu e eu desmaiei. Acordei horas depois, deitada na entrada da trilha, com o celular ao meu lado, a bateria zerada. Não havia sinal da figura, do riacho ou das pegadas, mas meu corpo estava marcado por arranhões que não explicavam. E minha garganta estava tão seca que mal conseguia falar. Consegui chegar à cidade e fui direto para o hospital. Os médicos disseram que eu estava desidratado e em choque, mas não encontraram nada além dos cortes. Desde então, nada é igual. Não faço mais caminhadas. Não suporto o silêncio. À noite, ouço o eco dos meus próprios passos, mesmo estando parada. Pior, às vezes vejo a figura em sonhos, mas agora ela tem meu rosto na cavidade, como se estivesse se tornando eu. Pesquisei o Vale do Silêncio e descobri que ele não aparece em mapas modernos. Um velho da cidade me contou, com um olhar distante, que o vale é um lugar faminto, onde a terra engole os vivos para alimentar algo mais antigo que o tempo. Se você caminhar por aí, preste atenção nos ecos. Se ouvir seu nome vindo do chão, não pare, não olhe, apenas corra, porque o que vive no Vale do Silêncio não quer só te assustar, ele quer te consumir. Meu nome é João.
Mas no rádio, os outros caminhoneiros me chamam de Bigode, por causa do meu cavanhaque mal cuidado. Tenho 42 anos, quase 20 deles na boleia, rodando pelas estradas do Brasil. Já vi de tudo um pouco: acidentes, assaltos, temporais que pareciam o fim do mundo. Mas o que aconteceu naquela noite, no trecho da serra entre São Paulo e Minas, foi diferente. Foi o tipo de coisa que faz você questionar o que é real e o que não é. Vou contar essa história como ela aconteceu, sem tirar nem pôr. E acredite, mesmo hoje, anos depois, ainda sinto um frio na espinha só de lembrar. Eu sempre gostei da estrada. É solitária, claro, mas tem uma liberdade que só quem roda entende. Você e o caminhão, o ronco do motor, a paisagem passando devagar. Naquela noite, eu estava transportando uma carga de peças automotivas de São Paulo para Belo Horizonte. Era uma viagem comum. Já tinha feito aquele trecho umas 100 vezes. A estrada era boa, mas o pedaço da serra era traiçoeiro. Curvas fechadas, neblina pesada e uns penhascos que não perdoam um vacilo. Saí de São Paulo no fim da tarde, com o sol se pondo vermelho no retrovisor. Tudo normal. A noite caiu rápido, como sempre acontece na serra. Liguei o farol alto e coloquei um CD do Zé Ramalho para tocar baixo, só para espantar o silêncio. O rádio CB estava quieto, sem ninguém falando, o que era meio estranho para uma noite de semana. Por volta das 23h, cheguei no trecho mais deserto da estrada, aquele onde não tem posto, nem luz, nem alma viva por quilômetros. A neblina estava tão densa que o farol mal cortava ela. Eu dirigia devagar, com os olhos grudados na linha branca da pista, tentando não pensar nos causos que os mais velhos contavam sobre aquele lugar. Foi aí que vi uma coisa que me fez pisar no freio. À frente, no meio da pista, tinha uma figura. Era uma mulher, de pé, parada como uma estátua. Vestia um vestido branco, meio sujo, que balançava com o vento. O cabelo preto cobria o rosto e ela estava de lado, como se olhasse para o mato. Meu coração disparou. Não tinha como alguém estar ali, no meio do nada, àquela hora. Pensei em assalto, em armadilha, mas não vi carro nenhum, nem luz, nada. Só ela. Toquei a buzina, achando que ela ia sair da frente, mas ela não se mexeu. Fiquei olhando pelo para-brisa, com o caminhão parado, o motor roncando. A neblina parecia engolir tudo ao redor, e o silêncio... Cara, o silêncio era pesado, como se o mundo tivesse parado. Resolvi descer. Não sei por que fiz isso. Hoje, pensando bem, parece burrice, mas na hora senti que precisava. Peguei a lanterna no porta-luvas, abri a porta e pisei no asfalto gelado. Ei, moça, tá precisando de ajuda? Gritei, apontando a lanterna para ela. Nada, nenhum movimento. O facho de luz iluminou o vestido que estava rasgado nas pontas e os pés descalços, sujos de terra. O cabelo dela cobria o rosto todo, como uma cortina preta. Dei uns passos para frente, com o coração na boca. O ar estava gelado e eu sentia um calafrio que não explicava. Foi quando notei uma coisa. Ela não projetava sombra. A luz da lanterna passava por ela, mas não tinha sombra no asfalto. Meu estômago embrulhou. Moça, fala alguma coisa. Minha voz saiu tremida. Então ela virou a cabeça. Lento, como se os ossos do pescoço rangessem. O cabelo caiu para o lado e eu vi o rosto. Meu Deus, não era um rosto, era uma cara deformada, com olhos fundos, pretos, como buracos sem fim. A boca estava torta, meio costurada, e tinha um cheiro podre que veio com o vento. Eu soltei a lanterna, que caiu e se apagou. Dei um passo para trás, tropeçando, e vi ela começar a se mover. Não era um caminhar normal. Era como se ela deslizasse, flutuando uns centímetros acima do chão, vindo na minha direção. Corri para o caminhão, com o coração batendo tão forte que achei que ia explodir. Tranquei a porta e liguei o motor, mas o bicho não pegava. Eu girava a chave e nada, só um clique seco.
Olhei pelo retrovisor e vi ela se aproximando, agora mais rápido, com aquele rosto horrível fixo em mim. O vidro do lado do motorista começou a embaçar, como se alguém soprasse ar quente do lado de fora. E então ouvi um som, um sussurro, baixo, mas claro, como se viesse de dentro da minha cabeça. Você não vai embora. Eu estava em pânico, rezando, gritando, tentando qualquer coisa. Peguei o terço que minha mãe me deu, que ficava pendurado no retrovisor, e comecei a rezar alto. Não sou o cara mais religioso do mundo, mas naquele momento eu estava implorando para qualquer coisa me salvar. O sussurro ficou mais alto, mais agressivo, e o caminhão começou a tremer, como se alguma coisa batesse nele por baixo. De repente o motor pegou. Pisei no acelerador com tudo e o caminhão disparou. Não olhei para trás, não queria saber se ela estava lá. Rodei uns 10 quilômetros, suando frio, até chegar num posto de gasolina. Estacionei e fiquei lá com as mãos tremendo no volante até o sol nascer. O atendente do posto, um cara chamado Zé, perguntou o que tinha acontecido, porque eu estava branco como papel. Contei a história e ele não riu. Só fez o sinal da cruz e disse: rapaz, esse trecho é amaldiçoado. Tem gente que vê coisas que não explica. Você teve sorte. Sorte, talvez. Mas aquela noite não saiu da minha cabeça. Voltei para estrada depois disso, claro. A vida de caminhoneiro não para. Mas nunca mais passei por aquele trecho à noite. E tem mais uma coisa. Quando cheguei em Belo Horizonte e descarreguei a carga, o dono do depósito me perguntou por que o caminhão estava com marcas estranhas na lataria. Eram arranhões fundos, como se alguém tivesse passado uma garra de metal. E no vidro do lado do motorista tinha uma marca que nunca saiu, mesmo limpando. Uma impressão de mão, pequena, com dedos longos demais para ser humana. Hoje, quando conto essa história nos botecos ou para os colegas de estrada, alguns riem, outros ficam quietos, mas todos sabem que a estrada guarda segredos. E eu? Bom, eu sigo rodando, mas com o terço sempre à mão. E, se você me perguntar, vou te dizer, acredite no que quiser, mas nunca pare naquele trecho da serra depois da meia-noite, porque tem coisas que não voltam para o lugar de onde vieram. Meu nome é Elisa Sanches, e sim, esse é meu nome verdadeiro. Antes que você pense qualquer coisa, não. Eu não sou a atriz de vídeos adultos. Sou apenas uma mulher comum, ou pelo menos era, até o que aconteceu comigo mudar tudo. Quero contar essa história porque não sei quanto tempo me resta e alguém precisa saber o que está lá fora, escondido nas sombras do que achamos que conhecemos. Minha vida antes do pesadelo tenho 32 anos e cresci em uma cidade pequena no interior de Minas Gerais, um lugar onde todo mundo se conhece e as noites são silenciosas, exceto pelo canto dos grilos. Sou filha de professores, cresci com livros e sonhos de viajar o mundo. Estudei biologia na universidade, fascinada pela complexidade da vida. E hoje trabalho como analista ambiental em uma empresa que faz consultoria para mineradoras. Meu trabalho me leva a lugares remotos, florestas intocadas, áreas onde a natureza ainda manda. Eu amo o que faço, mesmo que às vezes me sinta sozinha. Nunca casei, nunca tive filhos, mas sempre tive um círculo pequeno de amigos e minha gata, Luna, que me espera em casa. Minha vida era comum até 3 meses atrás, quando fui enviada para uma expedição na Serra do Espinhaço, uma cadeia montanhosa que corta Minas Gerais e Bahia. A missão era simples: avaliar o impacto ambiental de uma possível exploração mineral em uma área remota da serra. Eu já havia feito dezenas de expedições assim, mas essa foi diferente. O começo do fim, chegamos à serra em uma manhã fria de julho. Éramos uma equipe pequena, eu, o geólogo Marcos, a engenheira florestal Clara e o guia local, Seu. Zé
Um homem de pele curtida pelo sol e olhos que pareciam carregar histórias que ele nunca contava. A área que íamos explorar ficava a 2 dias de caminhada da vila mais próxima, um lugar tão isolado que nem sinal de celular pegava. A paisagem era de tirar o fôlego. Montanhas cobertas de vegetação rasteira, cachoeiras cristalinas e um céu que à noite parecia infinito. Mas havia algo errado. Não sei explicar. Era como se o ar fosse mais pesado, como se o silêncio da floresta fosse mais opressivo do que o normal. Na primeira noite, acampamos perto de uma formação rochosa que seu Zé chamou de Pedra dos Lamentos. Ele não explicou o nome, apenas disse que era melhor não nos aproximarmos muito. Marcos riu, dizendo que era só folclore, mas eu notei que seu Zé não dormiu naquela noite. Ele ficou sentado ao lado da fogueira, segurando um terço e murmurando preces. No dia seguinte, começamos a coletar amostras. Foi quando encontramos aquilo. Perto da Pedra dos Lamentos, escondida entre arbustos, havia uma entrada para uma caverna. Não estava nos mapas, nem nos relatórios geológicos. A entrada era estreita, quase imperceptível, mas exalava um cheiro estranho, como enxofre misturado com algo doce e podre. Clara sugeriu que entrássemos para mapear, mas seu Zé foi categórico. Ninguém entra ali. Esse lugar não é pra gente. Marcos, sempre o cético, insistiu que precisávamos investigar. Eu, dividida entre a curiosidade científica e o instinto que gritava para fugir, acabei concordando com Marcos. A descida, entramos na caverna com lanternas e equipamentos básicos. Seu Zé ficou do lado de fora, recusando-se a nos acompanhar. A caverna era úmida, o chão escorregadio coberto por uma substância viscosa que eu não conseguia identificar. As paredes eram lisas, quase polidas, com marcas que pareciam arranhões, mas profundos demais para serem de animais. Quanto mais avançávamos, mais o cheiro ficava insuportável e o ar parecia vibrar, como se houvesse um zumbido baixo que eu sentia nos ossos. Depois de uns 20 minutos, chegamos a uma câmara ampla. No centro havia uma estrutura que não parecia natural. Era como um altar, feito de pedra negra, com símbolos gravados que não se assemelhavam a nenhuma escrita que eu conhecesse. Eles pulsavam com uma luz fraca, azulada, que parecia vir de dentro da própria rocha. Ao redor do altar, o chão estava coberto por ossos. Não eram humanos, pelo menos não totalmente. Alguns eram alongados demais. Outros tinham formas que desafiavam a anatomia. Clara, que estava pálida, murmurou: "Isso não é normal, não é terrestre." Marcos, tentando manter o controle, começou a tirar fotos. Foi então que ouvimos um som que não era um grito, nem um rugido, mas algo entre os dois, vindo das profundezas da caverna. O zumbido no ar ficou mais forte e a luz dos símbolos no altar começou a piscar. Meu coração disparou. "Temos que sair agora!" gritei. Mas antes que pudéssemos correr, a caverna tremeu e algo se moveu nas sombras. O encontro, não sei como descrever o que vimos. Não era uma criatura, não no sentido que conhecemos. Era uma presença, uma massa disforme, como se a escuridão tivesse ganhado vida. Tinha tentáculos, ou talvez fossem extensões de si mesma, que se moviam como se estivessem testando o ar. No centro havia algo que lembrava um olho, mas não era um olho. Era um vazio, um buraco que parecia sugar a luz e a sanidade de quem olhava. E então ele falou, não com palavras, mas diretamente na minha mente. Era uma voz que não era uma voz, uma cacofonia de pensamentos que não faziam sentido, mas que me fizeram sentir um desespero tão profundo que minhas pernas cederam. Clara gritou e desmaiou. Marcos tentou correr, mas um dos tentáculos o alcançou. Eu vi enquanto ele era levantado no ar, seu corpo contorcendo-se, como se estivesse sendo desmontado de dentro para fora.
Seus olhos se fixaram nos meus por um instante e então ele simplesmente deixou de existir. Não havia sangue, nem restos. Ele foi apagado. Eu não sei como consegui correr. Meu corpo se movia por instinto, arrastando Clara comigo. A caverna parecia estar viva, as paredes se contraindo como se quisessem nos engolir. Quando finalmente saímos, seu Zé estava lá, chorando e rezando. Ele nos ajudou a carregar Clara e corremos sem olhar para trás. Depois, voltamos para a vila, mas nada foi o mesmo. Clara não fala mais. Ela fica olhando para o vazio, como se ainda estivesse vendo aquele olho. Seu Zé desapareceu alguns dias depois e ninguém sabe para onde foi. Eu tentei relatar o que aconteceu, mas ninguém acreditou. A empresa disse que Marcos morreu em um acidente e que a caverna não existe nos registros. Eles me dispensaram do trabalho, alegando estresse pós-traumático. Mas o pior não é isso. O pior é que ele me seguiu. Não sei como, não sei porquê, mas eu sinto ele. Todas as noites, quando fecho os olhos, ouço aquele zumbido. Vejo aquele vazio no canto do meu quarto, pulsando como os símbolos no altar. Minha gata, Luna, não entra mais no meu quarto. Ela fica na porta, sibilando para algo que eu não vejo. Objetos na minha casa se movem sozinhos. E às vezes, quando passo por um espelho, meu reflexo demora a me acompanhar. Ontem, encontrei um daqueles símbolos gravado na minha porta. Não sei quem fez, mas sei que não estou sozinha. Ele quer algo de mim. Ele sabe meu nome. E a pior parte, uma parte de mim, uma parte que eu odeio, quer voltar para aquela caverna. Quer entender, quer se entregar. Se você está lendo isso, por favor, não vá para a Serra do Espinhaço. Não procure a Pedra dos Lamentos. E se algum dia você sentir um zumbido que não explica, corra. Corra e não olhe para trás, porque ele está lá e ele não é deste mundo. Sempre que eu pensava em acampamento, minha mente era invadida por imagens de fogueiras, risadas ao redor da tenda e aquele cheiro de terra úmida misturado com o frescor da floresta. Eu e meus amigos estávamos há meses planejando esse fim de semana. O objetivo era desconectar do mundo, deixar para trás a rotina, os celulares e a ansiedade e simplesmente aproveitar a natureza. Escolhemos um local isolado, longe dos acampamentos comerciais, onde apenas aventureiros mais experientes se arriscavam. Uma floresta densa que ficava a algumas horas de distância da cidade. Quando chegamos, o clima estava perfeito. O céu limpo, o sol começando a se pôr e o som suave das árvores balançando ao vento. A instalação do acampamento foi rápida e logo estávamos todos ao redor da fogueira, comendo marshmallows e compartilhando histórias. Eu me lembro de olhar para o horizonte, onde as sombras das árvores pareciam se esticar conforme o sol descia, criando uma sensação de desconforto inexplicável. Mas na época, eu achei que era apenas o cansaço das horas de viagem. À medida que a noite avançava, um silêncio estranho tomou conta da floresta. Não era o silêncio usual de uma noite no campo, mas um tipo de silêncio que fazia a pele arrepiar. As cigarras, os grilos e até o vento pareciam ter parado de existir. Nós três ficamos sentados em volta da fogueira, trocando olhares nervosos, como se todos estivessem sentindo a mesma coisa, mas ninguém tivesse coragem de falar. Foi então que ele apareceu. Um homem estranho, encapuzado e com a postura curvada, surgindo da escuridão da floresta. Sua presença era silenciosa, como se ele fosse uma sombra que se materializasse diante de nós. Ele não fez nenhum movimento agressivo, mas o simples fato de estar ali, de repente, foi o suficiente para deixar o ar pesado e ameaçador. Vocês não deveriam estar aqui. Sua voz grave cortou o silêncio. Era difícil entender se ele estava nos alertando ou nos ameaçando. Eu, tentando esconder o pânico, respondi: "Desculpe, não sabíamos que havia restrições. Estamos só acampando."
O homem permaneceu imóvel por um tempo, antes de dar um passo à frente. Seu olhar agora fixo em mim. Vocês não sabem o que habita aqui. Não sabem o que está esperando. Foi então que algo estranho aconteceu. O fogo da nossa fogueira pareceu tremer, como se uma rajada de vento o tivesse atingido, mas não havia vento nenhum. A silhueta do homem começou a distorcer, como se fosse uma miragem prestes a se desfazer. Meus amigos estavam paralisados e eu não conseguia mover um músculo, preso entre a realidade e o que parecia ser um pesadelo que começava a se materializar. A tensão aumentou. O homem, agora quase invisível, desapareceu na escuridão tão rapidamente quanto havia aparecido. Um calafrio percorreu minha espinha e nós ficamos ali, em silêncio absoluto, por minutos que pareceram horas. Tudo em volta parecia mais denso, mais opressor. Eu podia sentir a presença de algo que não podíamos ver, mas que definitivamente estava nos observando. Decidimos então que era melhor ir para as tendas e tentar dormir, apesar do medo que estava tomando conta de cada um de nós. Mas mesmo dentro das tendas, algo não parecia certo. As árvores balançavam como se algo as estivesse puxando para dentro da floresta. Senti uma sensação estranha de que não estávamos sozinhos. O som da floresta estava agora distorcido, como se estivesse em um loop, repetindo-se de maneira irregular. Foi quando a realidade pareceu se quebrar de verdade. A terra sob nossas tendas começou a tremer levemente, e uma figura sombria apareceu do lado de fora, correndo ao redor do nosso acampamento, rapidamente se esgueirando entre as árvores. O medo tomou conta de mim, e num impulso fui até a saída da tenda para ver o que estava acontecendo. Ali, no limite da nossa visão, um conjunto de olhos brilhou na escuridão, todos eles fixados em mim. Uma silhueta gigantesca, com uma forma não humana, mas que exalava uma energia sombria, apareceu, como se estivesse esperando por algo. Eu estava paralisado de terror. Mas algo dentro de mim, um tipo de instinto, me fez pensar que havia algo errado com a nossa presença ali. Era como se estivéssemos intrusos, algo que não deveríamos ter feito. O que quer que fosse aquela coisa, talvez fosse apenas uma manifestação de tudo o que a floresta protegia. Então, tive uma ideia louca, mas que parecia ser a única chance de sobrevivermos. Fui até a fogueira, que ainda tinha algumas brasas, e coloquei as mãos na terra, tentando sentir a energia ao meu redor. Comecei a murmurar palavras, algo que eu não sabia de onde vinha, mas que parecia ser uma súplica. Nós não viemos para ficar. Queremos sair em paz. A silhueta na escuridão fez uma pausa, e os olhos que me observavam brilharam ainda mais intensamente. Mas, para minha surpresa, não atacaram. Em vez disso, uma voz ecoou na minha mente, como um eco distante. Desapareçam, e a floresta os deixará ir. Eu não entendi exatamente o que estava acontecendo, mas naquele momento, o medo começou a se dissipar e a atmosfera começou a mudar. O ar parecia mais leve, o som da floresta começava a voltar e os olhos na escuridão desapareceram. A figura sombria se dissolveu na névoa. Na manhã seguinte, quando o sol finalmente brilhou sobre o acampamento, parecia que nada tivesse acontecido. A floresta estava calma, como se o evento da noite tivesse sido apenas um pesadelo coletivo. Decidimos quebrar o acampamento mais cedo do que o planejado, mas ao nos prepararmos para ir embora, encontramos uma coisa estranha. Um pedaço de madeira entalhado com símbolos que não reconhecíamos. Naquele momento, soubemos que havíamos sido avisados, mas também salvos por algo maior, algo que, de algum modo, nos havia dado uma segunda chance. Nós partimos, mas nunca mais esquecemos aquela noite. E ao longo dos anos, eu aprendi a respeitar a floresta de uma maneira que nunca imaginaria. Porque às vezes, quando a natureza fala, é melhor escutá-la e ir embora em paz.